Boa noite a todos. A gente vai dar início agora à coletiva de imprensa, técnico Thiago Carpini, tá? Começando ali com o pessoal da ESPN, tá bom? Uma pergunta de cada, padrão de sempre. Boa noite, Carpini. Parabéns pela classificação. Eu queria que você falasse, né, sobre a história que o Água Santa fez hoje em plena Vila Belmiro e com os torcedores cantando o tempo inteiro. Boa noite. Boa noite. Como você falou, né, fizemos história. Daqui a pouco vai cair a ficha da grandeza do feito desses atletas. Eu falo sempre que a minha parcela ela acaba sendo mínima à medida que as coisas vão acontecendo, vão fluindo. Acho que o meu papel é atrapalhar o mínimo possível e deixar as coisas fluírem de maneira natural, né, dando confiança, coragem. Então é sim um feito histórico e nós temos que ser muito realistas e pés no chão, que reconhecendo o nosso tamanho, nós sabemos que se tratando de um Água Santa talvez não aconteça nos próximos 10 anos. Ou até mais, né? O Palmeiras, o Corinthians, o próprio RB Bragantino, que é uma equipe fantástica, de muita estrutura e investimento, isso seja uma coisa corriqueira, e todo ano figura entre os finalistas. O Água Santa a gente sabe que não. Então isso torna o feito ainda maior e ainda mais histórico, e muito orgulho da minha parte, por mim, pelos atletas, pela maneira que eles compraram essa ideia. E por eu ter vivido isso em alguns momentos, há 2 anos atrás na Inter de Limeira, depois ano passado com o Santo André, avançar de fase com equipes pequenas, sem calendário, com essas dificuldades, e era uma meta pessoal avançar um pouco mais. Então eu também estou muito feliz por eles, porque eles merecem muito, e acho que todos nós. Tiago, sei que o momento ainda é de festa para vocês, mas projetando a final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, que vive grande fase, pergunta simples, dá para ganhar do Palmeiras nessa final? Bom, o Palmeiras é o time a ser batido no Brasil. É o melhor time, é o melhor elenco, é o melhor treinador, é o melhor tudo, é o melhor conjunto, acostumou a vencer, gostou de vencer, né? Então a gente vê uma identidade muito, muito enraizada, né? O que me preocupa mais do que o Palmeiras são algumas situações de janela. Eu sou uma equipe pequena que eu não tenho calendário. E, se eu não me engano, se não me falha a memória, até dia 4 desse mês, os atletas têm que estar inscritos entre Série B e Série A para eles não perderem e terem que entrar na próxima janela. Se eu estiver falando besteira, por vocês me corrijam. Então, a minha preocupação é que eu não tenho calendário e a maioria desses atletas, eu não posso pensar só em mim, pensar nesse projeto, pensar nessa final tão grandiosa e não pensar na sequência do ano deles. E atrapalhar, de repente, uma oportunidade que todos eles têm possibilidades, têm pré-contratos, coisas encaminhadas, deles não estarem inscritos até o dia 4 para seguir a carreira, a vida, a história deles, e dessa maneira talvez prejudicar um pouco a grandeza da final do Paulistão, nos prejudicarmos de podermos competir da nossa melhor maneira com o que a gente tiver de melhor. Então, eu ainda estou entusiasmado, feliz, mas também já preocupado, porque eu gostaria de ter alguma solução para poder competir melhor. Eu acho que 80% desse elenco tem contrato já acordado para uma Série B, e se no dia 4 eles não estiverem na janela, como eles vão fazer para a sequência da vida deles? E como o Água Santa faz para jogar esses 2 jogos? Então é um ponto a gente a se pensar, essa janela, não sei o que a federação pensa. A federação respeitou, né, as datas FIFA, CBF e tudo mais. Se eu não me engano, dia 3 e dia 9 agora, né? Foi o que sobrou para a nossa federação. Então, a gente espera que a gente possa pelo menos competir e fazer uma final digna de Paulistão. Carpini, parabéns pela classificação histórica. Hoje a gente teve aqui uma atmosfera bem interessante, né? A torcida realmente cantando bastante, apoiando o tempo todo. Queria saber a sua preferência pessoal para essa final contra o Palmeiras, para o jogo que o Água Santa vai ser o mandante. Você gostaria de jogar novamente aqui na Vila Belmiro ou em Diadema? Se pudesse jogar na nossa casa, seria perfeito. Como não é possível, se for de novo para eu decidir, eu quero que seja na Vila. Eu gosto da Vila, eu gosto dessa atmosfera. Eu acho que a Vila ela lembra o bom futebol, lembra a alegria. Eu acho que esse estádio, né, a mística de tudo que aconteceu aqui, dos craques, do Santos, acho que personaliza o jogo, personaliza o bom jogo, o futebol. Acho que essa é uma identidade desse clube aqui, que não tem nada a ver com a decisão, mas é a casa do Santos, né? Então, eu particularmente gosto, e depois dessa última impressão que nós tivemos, essa boa lembrança, o que depender de mim, eu quero sim jogar na Vila. Se puder jogar aqui sempre, excelente. Carpini, boa noite, parabéns pela classificação. O Salazar agora perguntou sobre o Palmeiras. Se a gente pegar a campanha do Palmeiras agora no mata-mata, contra o São Bernardo, teve a reclamação do pênalti do Marcos Rocha. Ontem o Gilmar Dalpozo saiu muito irritado
reclamando de uma possível falta do Gustavo Gomes no lance do gol. Você teme que, pelo fato de ser o grande contra o pequeno, tenha, além do adversário Palmeiras, também um adversário da arbitragem? Eu espero que não. É um futebol de altíssimo nível, né, que a gente cobra da federação, e é isso que eles entregam, da arbitragem. A gente vê a organização do Campeonato Paulista. Eu não quero não acreditar nisso, eu acho que não vai acontecer. Talvez não posso nem falar do último jogo, porque eu não vi com riqueza de detalhes para opinar. Prefiro também nem opinar, porque eu não tenho nada a ver com isso. A minha preocupação é que a gente possa, mais do que esse fator, e a gente poder competir com o nosso melhor. Eu estou muito mais preocupado com quem eu vou ter à disposição, quantos atletas eu vou ter para fazer essa final. Eu queria entregar essa competição de maneira honrosa, fazendo 2 jogos com uma equipe desse tamanho, digna de uma final de Paulistão. Carpini, boa noite. Iago Rudá, do GE. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o foco e a concentração do seu time para esse jogo. Lá das desse jogo dessa noite. A gente viu ali nas tribunas de imprensa o Gabriel Inocêncio vibrando muito com a torcida, o Marcondes se jogando em tudo que é bola, o próprio Rodrigo, talvez ele até tenha sido expulso pela essa vontade a mais de vencer o jogo. Eu queria que você falasse sobre isso e como manter os ânimos calmos para poder enfrentar 2 jogos contra uma equipe que você muito bem disse, dificílima nessa final de Paulistão. Obrigado. Boa noite. Eu não acredito num futebol que não tem essa cara de competitividade. Eu acho que até a gente cobra isso muito, né, do futebol europeu, futebol argentino, que eu particularmente sou fã. Eu gosto de entrega, eu gosto de duelos, eu acredito nesse jogo. A gente sabe que os comportamentos com a bola, principalmente na parte ofensiva, eu dou muita autonomia e liberdade para os atletas. Claro que a gente tenta criar situações para facilitar, mas a tomada de decisão é sempre do atleta. Agora não abro mão de todo mundo competir, não abro mão dos comportamentos sem bola. Eles, às vezes, são mais importantes para mim do que os comportamentos com bola. E eles compraram essa ideia. Uma equipe aguerrida, competitiva. Nós sabíamos, talvez até da superioridade técnica do adversário, pela vasta opção, né? Se você olhar ali o banco do Red Bull, é quase uma outra equipe que tem plenas condições de ser uma equipe titular de um Campeonato Paulista. Então nós precisávamos fazer algo a mais. Essa competitividade sempre teve com nós, essa organização, mas talvez um pouquinho a mais. E todos compraram a ideia, né? Todos participaram, os que estavam fora, os que entraram muito bem. Então acho que isso contribuiu muito para que a gente conseguisse fazer um jogo desse nível, sair atrás no placar, onde no momento que nós éramos melhor na partida, na minha concepção, tivemos, claro, dificuldade durante a partida, momentos que o adversário foi melhor, é natural, soubemos sofrer, mas tomamos o gol no momento que estávamos melhor. E tivemos forças, muita força, até o final nosso a gente se entregou mais, até porque fez mais força para correr atrás, natural. Mas se não fosse essa disposição, essa entrega, talvez não teríamos o mesmo resultado. Então, eu acredito muito nesse futebol. Carpini, boa noite. Aqui. Eu só queria que você voltasse a essa questão da janela, que eu acho que ela é muito relevante e preocupante para o torcedor, porque a gente fala de um momento histórico para o Água Santa, e você falou de 80%, né? Só para explicar para o torcedor qual é o tamanho dessa preocupação e que movimentação a Água Santa já vem fazendo, se vem fazendo, que uma vez que vocês chegaram nas quartas de final, tinha essa possibilidade de chegar à decisão com essas datas base já estabelecidas pela federação. Então, o clube sabia as datas das finais. Que movimentação que está sendo feita nos bastidores pelo Água Santa, da diretoria, para que você tenha o seu elenco completo à disposição para as finais? Eu não sei te falar das movimentações que a diretoria tem feito. Eu, particularmente, não me preocupei com isso, porque eu queria, como nós fizemos desde a nossa estreia, jogo a jogo. As quartas, a semi, tinha a possibilidade, mas até a final muita coisa aconteceria e enfrentamos 2 gigantes, né? São Paulo e o Red Bull. Então, agora sim, a gente precisa pensar alguma alternativa. Eu acho que foge até um pouco da instituição, do clube, é mais questão de federação, CBF, eu não sei de que maneira isso pode ser abrangido para que nós possamos, pelo menos, competir. Um momento histórico, um momento único, dificilmente ele vai ser vivido novamente. Pode acontecer, óbvio, o futebol te permite essas coisas, mas a gente sabe que não é tão simples, né? Mas 80% do elenco não tem contrato e já tem possibilidades de seguir a vida. Então, a gente também tem que... É difícil controlar. Como é que eu vou falar para o atleta? Joga os 2 jogos e aí acabou. O dia 9 é o último jogo, né? Dia 9. Acabou dia 9 e aí ele vai esperar a próxima janela e fica 2 meses em casa.
sem trabalhar, sem receber. Difícil. Tiago, boa noite, parabéns pela classificação. Hoje a gente teve uma atuação muito importante do Igor Vinhas. Sim. Né? Teve defesas de pênalti, teve um momento complicado no início do jogo. Eu queria que você falasse sobre a atuação dele hoje. Você é um técnico que costuma rodar bastante, né? O elenco, inclusive, fez ali no decorrer do campeonato, rodou ali os goleiros, né, Gabriel e Igor. Queria que você falasse sobre a importância do Igor e também falasse um pouco sobre a construção desse projeto. Você mencionou que está tendo essa questão com os jogadores, mas tem jogadores que estão com você desde da disputa da Copa Paulista. Eu queria que você passasse pela construção e também falasse da atuação do Igor. Legal. O Igor tem sido um cara importantíssimo, como todos os outros atletas. Não só no jogo de hoje ele foi decisivo, mas também na partida contra o São Paulo, né, o pênalti final do alternado, que ele fez mais uma grande defesa. Não só o Igor e o Gabriel, mas também o Matheus, também o Cris, que são nossos 4 goleiros, o Matheus, o menino da base. A gente tem uma unidade, uma sintonia muito grande desses atletas. O Gabriel foi o meu escolhido para iniciar a partida, a competição. Eu nunca tinha trabalhado com o Igor, só enfrentado ele, principalmente nos clássicos regionais de Campinas. E o Gabriel já tinha até trabalhado comigo e, até pelo modelo de jogo, entender um pouco mais, ele iniciou. No início, primeira rodada, ele teve uma falha que eu achei que naquele momento eu precisava trocar, e eu achei que eu fui injusto com ele, eu pedi desculpa para ele, eu falei que em algum momento eu iria me retratar disso, só que eu tinha só mais 11 jogos, porque um já tinha ficado para trás, e eu não tenho um brasileiro de 38 rodadas de pontos corridos, e eu precisava fazer alguma coisa. Depois ele se restabeleceu e teve oportunidades de jogar, e foi decisivo, assim como o Igor. Então nós temos 2 grandes goleiros, 4, 2 que participaram, 2 não, e o Igor, mais uma vez, ele foi muito decisivo. A outra pergunta eu esqueci. Aos da Copa Paulista. O projeto ele começou lá atrás, em junho, se não me falha a memória, e eu falava para esses atletas que da Copa Paulista a gente precisava colher alguns frutos para a continuidade. Talvez quando você fale isso para um atleta de Copa Paulista, ele não acredite, porque é um perfil totalmente diferente de atletas. Mas eu tem uma coisa que eu falo muito para eles, que eu costumo honrar aquilo que eu falo. Eu, quando era atleta, eu gostava da verdade. Sendo ela boa ou ruim, eu falo a verdade. Eu falei, nós vamos colher frutos e vamos ter uma continuidade juntos. E daquele elenco nós ficamos, acho que, com 6 atletas. O Cadi hoje está machucado, não participou, mas o Gabriel, titular quase todos os jogos, Xavier, titular praticamente a competição toda, Ramon, Patrick, e eles estão aqui, foram importantíssimos na nossa caminhada. Então foi uma construção. A partir de dezembro chegaram atletas que nós monitoramos, da Série A, Série B, alguns que já tinham até trabalhado comigo. E dessa mistura aí nós conseguimos fazer essa equipe com cara de Água Santa, com cara de Diadema, competitiva. Carpini, boa noite, parabéns pela classificação. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o efeito da Vila Belmiro nesse jogo. A gente viu a arquibancada muito cheia, a gente estava ali atrás dos torcedores, muita empolgação, tanto antes do jogo, nos arredores na rua, muita gente empolgada com a expectativa de entrar na Vila Belmiro pela primeira vez, muitas vezes. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como foi para você, para o elenco, vir aqui desde o pré-jogo até a bola rolar, como que foi a sensação de jogar aqui na Vila Belmiro. Obrigado. Obrigado, boa noite. Foi o que eu falei, né? Toda uma mística, personaliza o clube, o atleta, né? A Vila, ela é um caldeirão mesmo, né? E eu já tive aqui com tudo isso contra, e eu sei o quão difícil é. E nós imaginávamos que poderia ser dessa maneira, e a condição do gramado que nos proporciona jogo. Nós poderíamos escolher diversas opções, né, até Santo André e outros campos que talvez não permitiriam esse bom futebol. E eu gosto do jogo jogado, e a Vila nos permite isso. E nós estamos aqui, né, Diadema desceu a serra, 40 minutos, nós imaginávamos que o torcedor pudesse comparecer em grande número. E por tudo isso que você falou, muitos deles, acho que foi a primeira vez que pisou na Vila Belmiro, então... acho que foi fantástico, incrível pisar na Vila e torcer pelo seu time de coração, não o Santos, e fazer história. Então foi incrível. Carpinho, parabéns pela classificação final. Obrigado. Qual é a principal identidade desse teu time que chega pela primeira vez à decisão do Paulista? Qual a principal característica desse time? Eu acho que a principal característica, nós reconhecemos as nossas limitações, as nossas fraquezas, nossas dificuldades. Então, é o primeiro ponto para a gente saber que a gente tem que se desdobrar um pouquinho mais, que para nós, talvez, por mais que a diretoria dê toda a condição, todo o suporte,
o nosso campo de treino não é o melhor, talvez a nossa alimentação, talvez o nosso hotel, talvez a nossa staff, mas dentro do que a gente tem, as pessoas fazem com muito amor. O que nós temos de melhor no Água Santa são as pessoas. E a comunidade abraça esse clube. E eu me senti abraçado desde quando eu cheguei aqui. Então, o que a gente tem de melhor essa energia e a dificuldade, eu acho que ela une, né? Quando você passa por momentos de dificuldade, a gente dá um pouquinho mais as mãos, a gente é um pouquinho mais simples, um pouquinho mais pezinho no chão, e isso ajuda a gente a não ter vaidade, a competir, a jogar e viver esses momentos. Thiago, boa noite. Eu gostaria que você pudesse falar para nós do histórico realmente público que vocês tiveram hoje aqui, o que isso representa também para a cidade de Diadema, e o que pode representar para o clube, para a torcida, para a cidade, de repente chegar a uma conquista de título paulista. Boa noite. Eu acho que nem ele sabe ainda, porque até nós mesmos, né, a gente ainda não, acho que não caiu a ficha do tamanho da oportunidade de viver isso, da conquista. Acho que Diadema e nós, né, sendo bem realistas, jamais nós montamos um projeto pensando em final de Paulistão. A gente é o Água Santa. Mas a gente se permitiu sonhar à medida que as coisas foram acontecendo, passo a passo, pés no chão. A dificuldade do início em relação à pontuação também nos fortaleceu, criou uma casca, uma unidade mais forte. A cidade sempre, como eu falei, abraça o clube. Infelizmente, nós não podemos jogar no nosso estádio a partir do ano que vem, sim, até pela grade da TV, vamos ter iluminação, e é mais um ganho para a comunidade, para a cidade. Eu vejo o esforço da diretoria do presidente, não sei se vocês sabem, mas a maioria dos nossos ingressos em casa é distribuído para Diadema, então isso é muito legal. Porque às vezes você pega R$40 de ingresso para um pai de família com 3 filhos, né? É difícil, então é o lado social que o Água também tem nessa comunidade, sabe? De não deixar ninguém fora desse evento e do que o Água Santa representa para Diadema e Diadema para o Água Santa. Então, é uma sintonia e a gente comprou essa ideia. E aí, acho que isso que a gente está vivendo é fruto dessa entrega, desse compromisso que nós tivemos desde o início com o projeto. Valeu. Thiago, primeiro, parabéns pela classificação. Queria que você comentasse rapidamente sobre a expulsão do Rodrigo Sanz, se você achou justa, e o que você conversou ali rapidamente com os jogadores para manter a parte mental boa, porque naquele momento o Red Bull estava melhorando no jogo e vocês estavam com um jogador a menos. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Na verdade, eu estava de frente para o Sam e eu não consigo falar com propriedade se houve agressão ou não. O Klaus estava mais próximo do lance, tomou a decisão que ele achou pertinente. Não cabe a mim criticar sem ver, e mesmo que eu veja, eu não vou criticar, eu preciso pelo menos respeitar, né? Então, faz parte, né? E naquele momento foi tentar organizar um pouco para a gente sofrer o mínimo possível. O bom que depois também a gente ficou na igualdade com a expulsão do Matheus, isso facilitou, senão talvez teríamos mais dificuldade de levar o jogo até o final e levar para os pênaltis, não que nós quiséssemos isso, mas naquele momento eu acho que já estava mais para os pênaltis do que para a gente se arriscar um pouco mais. Então, eu não sei. E o que eu falei para os atletas é que, assim, quando nós fechamos na roda, eu falei assim, rapaziada, nós fizemos nosso melhor, não fizemos? Eles disseram que sim. Então, seja feita a vontade de Deus. Até aqui a gente fez. Agora, cabeça fria, coração fervendo, concentração, lucidez, bate o pênalti com coragem, com confiança, convicção. E nós fizemos nosso melhor. Agora, o que o Papai do Céu quiser, a gente aceita. Então, mas eu tinha convicção de verdade, não é porque nós vencemos a disputa, não, que tinha algo ainda especial preparado para nós. E eu falei, mas não tenham dúvida, a gente vai estar na final. Boa noite, Carpini. Pedro Lino, do Portal Futebol Interior. Você que vem fazendo um bom trabalho desde a época do Guarani, a gente lá de Campinas te acompanha. Depois desta partida, com as expulsões, como chega a cabeça do treinador, sabendo que há bastante dúvidas para o próximo jogo? A dúvida maior é essa questão da janela, né? Fora tudo isso que você mencionou, e realmente é preocupante. O Sam é uma liderança para nós, técnica de imposição, um cara que já está um período no Água, né? Ele sempre sai por empréstimo, joga a Série B, volta aquela coisa, mas ele tem uma identificação, claro que é uma perda, mas o Marcondes entrou muito bem, então vamos valorizar quem está entrando, não lamentar quem está ficando fora. E mais do que essas perdas para a próxima partida essa questão da janela, que isso é uma coisa que me preocupa muito, né?
Nós lutamos muito para viver isso que a gente está vivendo e gostaria de viver. Bom, senhoras e senhores, agradeço a participação de todos. A coletiva está encerrada. Gente, obrigado. Valeu.